A Hollywood clássica era um mundo de brilho, glamour e segredos. Por trás dos romances fabricados pelos estúdios e dos sorrisos no tapete vermelho, havia mulheres vivendo vidas duplas. Essas estrelas iluminavam a tela prateada, enquanto escondiam amores proibidos nas sombras. Hoje, revelamos a verdade não contada de 40 atrizes lendárias, cujos relacionamentos mais profundos desafiaram as regras de Hollywood e mudaram a história queer para sempre. 1. Greta Garbo. Greta Garbo não era apenas a reclusa misteriosa de Hollywood, ela também foi uma das histórias de amor mais cuidadosamente ocultas. Fora das telas, a ícone nascida na Suécia construiu muros entre si e o público, mas a portas fechadas, suas cartas para a dramaturga Mercedes de Acosta revelaram um vínculo profundo e apaixonado. As duas foram amantes por anos, apesar do exterior frio de Garbo. Os estúdios protegiam sua imagem como uma romântica trágica, enquanto suas verdadeiras desilusões amorosas eram com mulheres. Suas amizades intensas com outras atrizes, como Salka Viertel, eram sussurradas em linguagem codificada pelos insiders. Garbo nunca se casou, raramente dava entrevistas e viveu a maior parte de sua vida em solidão protegida. Mas os segredos em seus diários e cartas sugeriam uma mulher dividida entre o desejo e as duras expectativas da fama. O maior papel de Greta Garbo pode ter sido esconder seu verdadeiro eu à vista de todos. 2. Marlene Dietrich. A persona de Marlene Dietrich na tela era andrógena, sedutora e ousada, assim como sua vida privada. Enquanto ela tinha casos públicos com homens como John Wayne e Jean Gabon nos bastidores, ela mantinha laços românticos profundos com mulheres. Uma de suas conexões mais duradouras foi com a escritora Mercedes de Acosta. Dietrich também teria tido casos com estrelas como Claudette Colbert e possivelmente até Greta Garbo, que conheceu nos primeiros sets de filmagem na Europa. Embora ambas negassem, a tensão sexual era palpável. Dietrich frequentemente usava ternos masculinos fora das câmeras e frequentava bares gays em Berlim e Paris antes de fugir para Hollywood. Sua filha mais tarde admitiu que os relacionamentos de Marlene com mulheres não eram segredo para aqueles próximos a ela. Hollywood permitiu que ela desafiasse as normas de gênero na tela, mas fora dela, sua verdadeira bissexualidade era um segredo aberto protegido por poder, carisma e medo de escândalo. 3. Barbara Stanwyck. Barbara Stanwyck era o epítome da dureza fria na tela, mas por trás de seu exterior composto havia uma teia emaranhada de segredos. Casada com o ator Robert Taylor no que muitos acreditavam ser um casamento de fachada, Stanwyck guardava ferozmente sua vida privada. Rumores sobre sua sexualidade a seguiram ao longo de sua carreira, com sussurros de relacionamentos de longo prazo com mulheres, incluindo sua publicitária, Helen Ferguson, e a atriz Catherine Cornell. Ela viveu com outras mulheres por anos, mesmo após o divórcio. Colunistas de fofocas frequentemente insinuavam, mas nunca revelavam a verdade, já que Stanwyck exercia uma influência discreta e mantinha sua vida pessoal sob sigilo. Sua energia masculina na tela e a recusa em se conformar com a feminilidade típica apenas aumentavam as especulações. Embora ela nunca tenha falado abertamente sobre seus desejos, muitos historiadores agora acreditam que Barbara Stanwyck fazia parte da rede lésbica oculta que prosperava sob a superfície da velha Hollywood. 4. Tallulah Bankhead. Tallulah Bankhead não escondia muito, exceto o que poderia arruiná-la. Uma incendiária criada no sul, com uma voz retumbante e uma personalidade magnética, ela vivia a vida em seus próprios termos. Embora proclamasse famosamente, "Sou tão pura quanto a neve derretida", poucos ousavam desafiar sua ousadia. Ela dormiu com homens e mulheres, entregando-se livremente a casos com atrizes como Billie Holiday e Hattie McDaniel, de acordo com algumas fontes. Bankhead também teria tido breves casos com Marlene Dietrich e Greta Garbo. Ao contrário da maioria de seus contemporâneos, ela não se preocupava em preservar uma imagem cuidadosamente fabricada. Os estúdios não podiam contê-la. A abertura sexual, o uso de drogas e o comportamento extravagante faziam dela um risco no mundo sanitizado de Hollywood dos anos 40, mas ela era talentosa demais e selvagem demais para ser ignorada. Bankhead não era apenas parte do círculo de costura, ela praticamente o hospedava. 5. Joan Crawford. Joan Crawford era uma mestre em reinvenção, mas nem ela conseguiu apagar todos os rumores. Casada várias vezes, ela manteve um controle firme sobre sua imagem pública. Mas rumores sobre seus relacionamentos com mulheres a assombraram ao longo de sua vida. O mais persistente envolvia Barbara Stanwyck, sua suposta rival de longa data e alegada amante. A filha de Crawford, Christina, descreveu sua mãe como tendo muitos relacionamentos ocultos, e alguns biógrafos ligaram Crawford a atrizes como Claudette Colbert e
Insiders de Hollywood disseram que ela usou charme e intimidação para manter a imprensa calada, aproveitando o poder do estúdio para enterrar as histórias. A vida fora das telas de Crawford era mais ousada do que suas performances mais audaciosas. Embora desejasse a adoração do público, ela protegia ferozmente os segredos que não se encaixavam no padrão. Por trás da maquiagem e das ombreiras estava uma mulher que talvez amasse mulheres em uma cidade que não a deixaria dizer isso. 6. Claudette Colbert. Claudette Colbert era a rainha das comédias românticas, sempre ao lado de galãs charmosos, mas seus romances reais podem ter contado uma história diferente. Embora fosse casada com Joel Pressman, sua união levantou suspeitas até mesmo na época. Colbert frequentemente viajava sem ele e viveu por anos com sua amiga próxima, Verna Hull, uma socialite rica. As duas compartilhavam casas em Nova York e Palm Springs e eram descritas como inseparáveis por insiders de Hollywood. Amigos e biógrafos há muito insinuam que a relação delas era mais do que apenas amizade. Rumores também circulavam sobre seus supostos casos com Marlene Dietrich e Joan Crawford, colocando Colbert dentro da rede secreta de mulheres poderosas que escondiam relacionamentos do mesmo sexo à vista de todos. Colbert nunca falou abertamente sobre sua vida privada, mas sua imagem cuidadosamente criada como a estrela inocente pode ter mascarado uma realidade muito mais complexa e secreta. 7. Kay Francis. Kay Francis foi a atriz mais bem paga da Warner Brothers no início da década de 1930, conhecida por sua voz sedutora, sofisticação e disposição para ultrapassar limites. Mas além dos vestidos glamourosos e roteiros românticos, havia uma vida privada envolta em fofocas codificadas. Francis teve casos com homens e mulheres, de acordo com pessoas de dentro do estúdio e seus próprios diários. Ela supostamente teve um relacionamento duradouro com a diretora Dorothy Arzner e era frequentemente vista na companhia de outras mulheres poderosas na cena social lésbica clandestina de Hollywood. Sua bissexualidade não era exatamente um segredo entre as elites da indústria, mas a imprensa nunca tocou no assunto, em grande parte devido ao seu status e ao controle do estúdio. Francis também escrevia notas francas e sexualmente explícitas em seus diários pessoais, revelando uma mulher que não tinha medo de seus desejos, mas estava ciente do escrutínio público. No jogo de gestão de imagem, Kay Francis jogou de forma bela e secreta. 8. Alla Nazimova. Alla Nazimova foi uma das primeiras potências femininas de Hollywood, uma atriz, roteirista e produtora que construiu seu próprio império de filmes mudos. Mas ela também liderou silenciosamente um movimento de libertação nos bastidores. Ela cunhou o termo círculo de costura para descrever a rede secreta de mulheres lésbicas e bissexuais no início de Hollywood. Nazimova teve casos com mulheres como a atriz Eva Le Gallienne e a escritora Mercedes de Acosta, criando um espaço seguro para mulheres queer em uma indústria hostil. Ela vivia abertamente com sua parceira, a designer Gluska Marshall, em sua mansão na Sunset Boulevard, que também servia como refúgio para mulheres como Dorothy Arzner e Marlene Dietrich. Sua carreira eventualmente declinou à medida que os estúdios consolidaram poder, mas o legado de Nazimova permanece monumental. Ela não era apenas discretamente queer, ela foi uma figura fundamental na construção do sistema de apoio secreto que sustentava as mulheres em uma indústria que exigia silêncio. 9. Elizabeth Scott. Elizabeth Scott tinha a voz de uma femme fatale do noir, e o mistério para combinar. Sua carreira decolou na década de 1940, mas os rumores sobre sua sexualidade começaram quase imediatamente. A revista Confidential a expôs famosamente em um escandaloso artigo de 1950, alegando que ela tinha ligações com uma cena clandestina de bares lésbicos, e a associando a círculos queer conhecidos. Scott processou a revista, mas nunca negou o cerne da acusação. Ela viveu sozinha durante a maior parte de sua vida e raramente foi publicamente ligada a parceiros românticos. Suas amizades próximas com mulheres poderosas em Hollywood levaram a décadas de especulação. Em privado, ela fazia parte do círculo íntimo de atrizes que desafiavam relacionamentos tradicionais, mesmo quando eram forçadas a representar a heterossexualidade na tela. O distanciamento sedutor de Elizabeth Scott não era apenas uma atuação, era parte de sua armadura. 10. Mercedes de Acosta. Mercedes de Acosta não era uma atriz de Hollywood, mas nenhuma lista de estrelas secretamente lésbicas estaria completa sem o nome dela. Escritora, poeta e dramaturga, de Acosta estava no centro de quase todos os grandes casos de amor do mesmo sexo na Hollywood da Era de Ouro. Suas amantes incluíam Greta Garbo, Marlene Dietrich, Isadora Duncan, Alla Nazimova e Eva Le Gallienne. Ela circulava em círculos de elite e escreveu cartas que mais tarde exporiam a profundidade emocional e física desses relacionamentos.
Embora ela nunca tenha alcançado fama por sua própria arte, tornou-se lendária como a musa lésbica do início de Hollywood. Os estúdios a odiavam porque ela ameaçava suas ilusões cuidadosamente elaboradas. Quando publicou um livro de memórias insinuando seus muitos casos, várias estrelas se distanciaram, especialmente Garbo. Ainda assim, Mercedes de Acosta permanece como uma das mulheres mais visíveis e corajosas a viver abertamente, mesmo quando ninguém mais podia. 11. Agnes Moorehead. Conhecida por milhões como Endora de A Feiticeira, Agnes Moorehead interpretou mulheres excêntricas com uma língua afiada e instintos ainda mais aguçados. Mas fora das telas, ela era muito mais misteriosa. Embora tenha sido casada por um breve período, Moorehead nunca se casou novamente e era extremamente reservada. Ela frequentemente vivia com outras mulheres e teve uma companhia de décadas com a atriz Debbie Brown. Boatos circulavam nos círculos da indústria, e pessoas de dentro reconheciam discretamente que ela fazia parte da comunidade lésbica oculta de Hollywood. Ela fazia parte do mesmo círculo social que Barbara Stanwyck e Eve Arden, ambas também habilidosas em desviar de perguntas pessoais. Moorehead nunca confirmou nem negou os rumores. Em vez disso, cultivou uma aura de aloofness digna. Em uma indústria construída sobre ilusões, Agnes Moorehead dominou o papel de ambiguidade respeitável, protegendo sua carreira enquanto vivia uma vida pessoal profundamente reservada, em uma silenciosa resistência a um mundo que não teria aceitado sua verdade. 12. Ann Bannon. Embora não fosse uma atriz de cinema no sentido tradicional, o trabalho de Ann Bannon moldou as vidas secretas de inúmeras mulheres lésbicas em Hollywood no meio do século. Como autora das inovadoras crônicas de Bible Brinker, ela capturou o terreno emocional do amor entre pessoas do mesmo sexo nos anos 1950 com rara honestidade. Várias atrizes, incluindo estrelas no armário, contataram Bannon discretamente para expressar o quanto seu romance as tocou profundamente. Embora tenha mantido um casamento convencional por um tempo, Bannon mais tarde se assumiu e falou abertamente sobre o código de silêncio que dominava Hollywood. Ela se tornou um símbolo literário de resistência lésbica, oferecendo linguagem e visibilidade para mulheres que não podiam reconhecer publicamente seus desejos. A portas fechadas, atrizes passavam seus livros como contrabando, atraídas pela autenticidade de suas personagens. Em uma cidade onde tudo era artifício, Ann Bannon deu voz real ao amor real, tornando-a uma lenda de Hollywood queer por associação. 13. Eva Le Gallienne. Eva Le Gallienne foi uma das grandes atrizes do teatro americano, mas seus laços com o início de Hollywood e sua honestidade pessoal inabalável fizeram dela uma figura poderosa nos bastidores. Ela viveu abertamente com mulheres ao longo de sua vida, incluindo um relacionamento de longo prazo com Mercedes de Acosta. Le Gallienne rejeitou o sistema de estúdios, mas trabalhou com inúmeras atrizes que a viam como um modelo de coragem e independência. Embora nunca ostentasse sua sexualidade, também nunca a negou, o que era incomum para a época. Ela orientou jovens atrizes, muitas das quais eram não assumidas, e criou companhias de teatro que serviam como refúgios artísticos e emocionais. A recusa de Le Gallienne em esconder quem era teve um efeito dominó em gerações de mulheres no entretenimento. Ela pode não ter buscado os holofotes, mas sua influência lançou uma longa sombra sobre a história oculta de Hollywood queer. 14. Janice Page. Janice Page brilhou em musicais da MGM e espetáculos teatrais, mas rumores sobre sua vida romântica fervilhavam logo abaixo da superfície Technicolor. Embora tenha sido brevemente casada, os relacionamentos mais próximos e duradouros de Page foram frequentemente com mulheres. Nas décadas de 1940 e 1950, ela era vista frequentemente com figuras femininas poderosas em Hollywood, e vários contemporâneos a identificaram como um membro discreto do círculo de costura. A própria Page permanecia evasiva quando perguntada sobre assuntos pessoais, desviando com humor ou silêncio. À medida que os anos passaram, ela se tornou mais politicamente ativa, defendendo os direitos LGBTQ+ em seus últimos anos, uma ação que parecia ecoar uma compreensão pessoal. Embora a prova definitiva de relacionamentos permaneça evasiva, pessoas de dentro de Hollywood há muito suspeitavam que Page vivia duas vidas, uma para a câmera e outra a portas fechadas. A última vida foi cheia de amor cauteloso e lealdade entre uma rede de mulheres navegando em um mundo que não estava pronto para conhecê-las. 15. Edith Massey. Mais conhecida como membro do infame grupo de atores de John Waters, Edith Massey ganhou fama nos anos 1970, mas sua história de vida remonta à Hollywood clássica. Antes de se tornar um ícone underground em Pink Flamingos, Massey viveu uma vida difícil e não convencional que incluía trabalhar como bartender, modelar e rumores de casos com mulheres durante sua
Enquanto ela nunca confirmou relacionamentos específicos, a energia abertamente queer de Massey e sua rejeição às normas sociais a tornaram um imã para aqueles que não se encaixavam no molde de Hollywood. Mais tarde, ela abraçou seu status de culto e se tornou uma figura amada dentro da comunidade LGBTQ+. Embora não fosse uma estrela de estúdio mainstream, seu caminho se cruzou com atrizes no armário que encontraram conforto em sua ousadia. Edith Massey não precisava esconder quem era, e ao simplesmente existir como ela mesma, desafiou décadas de silêncio imposto por Hollywood em torno da sexualidade. 16. Virginia Woolf. Embora não fosse uma atriz de Hollywood, a presença de Virginia Woolf em círculos criativos de elite a aproximou das estrelas da Era de Ouro. Seu relacionamento com Vita Sackville West e várias outras mulheres está bem documentado em diários e cartas. O carisma intelectual de Woolf cativou atrizes como Katharine Hepburn e Ethel Smith, e suas obras eram frequentemente trocadas discretamente entre mulheres de Hollywood que viviam no armário. O filme dos anos 1990, As Horas, inspirado em seu romance, Mrs. Dalloway, mais tarde ecoou o anseio e a repressão vividos por muitas mulheres queer na época de Woolf. Sua influência não era apenas literária, era profundamente pessoal para atrizes vivendo em silêncio. As cartas francas e a prosa ousada de Woolf deram-lhes um modelo para a expressão emocional e a liberdade interior. Em um mundo onde a verdade precisava ser codificada ou camuflada, a vida de Virginia Woolf se destacou como um hino sussurrado de amor entre pessoas do mesmo sexo, reverberando até os portões dourados de Hollywood. 17º, Bessie Love. Bessie Love foi uma querida da era do cinema mudo, cujas performances brilhantes deram lugar a uma vida mais tranquila fora das telas. Mas por trás de sua imagem inocente havia uma vida pessoal cheia de ambiguidades. Embora tenha se casado e mais tarde se divorciado do cinegrafista de Hollywood William Hawks, rumores circulavam sobre seus relacionamentos com mulheres, especialmente durante seu tempo em Londres após deixar Hollywood. Love era conhecida por formar laços emocionais intensos com colegas de elenco femininas, frequentemente viajando e vivendo com elas em arranjos que pareciam mais do que amizade. Ela eventualmente desapareceu dos holofotes de Hollywood, encontrando consolo na cena teatral britânica, onde encontrou menos restrições à privacidade pessoal. Embora seus relacionamentos com pessoas do mesmo sexo nunca tenham sido publicamente reconhecidos, vários historiadores acreditam que ela estava entre as primeiras atrizes que silenciosamente abraçaram o amor queer. Em um sistema construído sobre repressão, o charme de Bessie Love cativava o público, mas sua vida privada contava uma história diferente e muito mais complicada. 18. Patsy Kelly. Patsy Kelly fazia o público rir com suas tiradas espirituosas e charme de moleca nas comédias dos anos 1930, mas nos bastidores ela não fazia esforço para esconder seu amor por mulheres. Notavelmente aberta para sua época, Kelly certa vez declarou de forma direta em uma entrevista dos anos 1930 que vivia com sua namorada e desafiava qualquer um a questioná-la. Embora essa honestidade provavelmente tenha limitado suas perspectivas de carreira, ela se recusou a se conformar com as expectativas dos estúdios. Após a morte da amiga e colega atriz Thelma Todd, a carreira de Kelly sofreu, mas ela ressurgiu décadas depois como atriz de personagens no teatro e no cinema. Ela passou a vida em relacionamentos de longo prazo com mulheres, incluindo a atriz Wilma Cox. Patsy Kelly não jogava o jogo do segredo. Enquanto outros viviam a portas fechadas, ela vivia abertamente, se não ruidosamente, em um mundo que a punia por isso. Sua carreira pode ter sido sufocada, mas sua autenticidade a tornou uma pioneira silenciosa. 19º, Billie Holiday. Embora conhecida principalmente como uma lenda do jazz, a incursão de Billie Holiday em Hollywood e seus rumores de laços românticos com atrizes a colocam firmemente na conversa sobre a corrente queer do antigo Hollywood. Seu intenso e breve caso com Tallulah Bankhead gerou fofocas nos círculos musicais e cinematográficos. Embora Bankhead tenha negado publicamente, Holiday mais tarde reconheceu o relacionamento com sua característica ousadia. A vida de Billie foi de extremos emocionais, coragem, glamour, trauma e resistência. Ela se movia em espaços onde a sexualidade era fluida e os limites eram nebulosos, frequentemente se apresentando em boates e cabarés queer. Sua presença sedutora atraía admiradores de todos os gêneros, e ela nunca se esquivou da controvérsia. A inclusão de Holiday nesta lista nos lembra como os domínios do entretenimento frequentemente se cruzavam, e como a sexualidade atravessava linhas de gênero e raciais, mesmo em tempos profundamente segregados. Sua vida amorosa, como sua voz, quebrou regras e deixou cicatrizes. 20º, Katharine Cornell. Apelidada de primeira-dama do palco americano, Katharine Cornell era uma imponente Iron Scamber Waisdoreitz.
e uma figura significativa na história queer. Embora ela fosse casada com o diretor Guthrie McClintock, o casamento deles era amplamente entendido como um de conveniência. Eles formaram uma dupla poderosa de produção e frequentemente escalavam atrizes no armário em suas produções, oferecendo-lhes um raro grau de proteção e solidariedade. Os relacionamentos românticos de Cornell com mulheres, incluindo a atriz Nancy Hamilton, eram conhecidos nos círculos da Broadway e de Hollywood, mas nunca reconhecidos na imprensa. Sua influência se estendia ao mentoreio de atrizes mais jovens que lutavam com suas identidades, e ela ajudou a construir um ambiente teatral onde a queerness não era apenas tolerada, mas, em alguns cantos, silenciosamente celebrada. A vida pública de Katharine Cornell era primorosa e polida, mas seu mundo privado era rico em amor, risco e uma rebelião silenciosa contra as restrições de seu tempo. 21ª. Dusty Anderson. Dusty Anderson foi uma pin-up da Segunda Guerra Mundial e atriz contratada da Columbia Pictures, cuja carreira cinematográfica foi breve. Mas por trás de suas fotografias glamorosas havia uma vida pessoal complexa. Casada com o diretor John Negulesco, ela mantinha as aparências enquanto formava laços incomumente próximos com mulheres da indústria. Vários biógrafos sugerem que ela compartilhou um relacionamento intenso com colegas atrizes que beirava o romântico, particularmente durante seus anos de modelo em Los Angeles. Dusty viajava frequentemente com companheiras e fazia parte de um círculo discreto de mulheres bissexuais e lésbicas que trabalhavam nos bastidores. Embora não fosse abertamente queer, aqueles que a conheciam descreviam uma mulher que parecia levar duas vidas, uma para os contratos de estúdio e outra para a realização pessoal. Após se aposentar da atuação, ela se distanciou de Hollywood, talvez para escapar de seu escrutínio sufocante. Dusty Anderson continua sendo uma figura menos conhecida, mas fascinante no tecido da história queer oculta da velha Hollywood. 22ª. Miriam Hopkins. Miriam Hopkins era ousada na tela, e ainda mais ousada fora dela. Ela desafiou os papéis de gênero e flertou descaradamente com tabus em Design for Living, de 1933, um filme que muitos consideram um dos primeiros a quebrar códigos para subtexto poliamoroso e queer. Fora das telas, ela era igualmente desafiadora. Rumores a ligaram romanticamente a várias mulheres, incluindo a dramaturga Mercedes de Acosta e a atriz Bette Davis, com quem teve uma rivalidade lendária. Mas alguns insiders de Hollywood acreditavam que essa rivalidade escondia um envolvimento mais íntimo. Hopkins era conhecida por se cercar de mulheres fortes e carismáticas, vivendo em casas luxuosas que muitas vezes serviam como refúgios seguros para artistas e criativos queer. Embora tenha se casado publicamente 2 vezes, aqueles que a conheciam melhor falavam de uma sexualidade mais complicada. Ela nunca confirmou os rumores, mas também não os silenciou. Miriam Hopkins era uma transgressora em todos os sentidos, navegando o colete de força moral de Hollywood com inteligência, estilo e uma rebeldia silenciosa. 23. Dorothy Arzner. Dorothy Arzner não era apenas uma diretora de cinema pioneira. Ela era uma força lésbica assumida em um Hollywood dominado por homens. Trabalhando durante as décadas de 1920 a 1940, Arzner dirigiu grandes estrelas como Katharine Hepburn, Claudette Colbert e Joan Crawford. Sua parceira romântica, a coreógrafa Marion Morgan, viveu com ela por décadas em um relacionamento amplamente entendido como comprometido. Arzner nunca foi secreta sobre sua identidade nos círculos da indústria, vestindo ternos sob medida e movendo-se com confiança pelos estúdios geralmente fechados para mulheres. Embora os estúdios não publicassem sua vida pessoal, também não ousavam desafiá-la. Seu talento a tornava indispensável. Ela orientou muitas jovens atrizes, várias das quais também eram discretas, oferecendo orientação e proteção em uma indústria perigosa. Dorothy Arzner não precisava se esconder. Ela fazia suas próprias regras. Em um mundo que exigia silêncio, ela viveu intensamente, dirigindo não apenas filmes, mas sua própria vida assumidamente queer. 24. Peg Entwistle. O nome de Peg Entwistle tornou-se lendário por um ato trágico, ao pular para a morte do letreiro de Hollywoodland em 1932. Mas antes de seu fim mitologizado, Peg era uma talentosa atriz de teatro navegando por um Hollywood cruel e indiferente. Ela deixou para trás uma trilha de perguntas sem resposta, incluindo sussurros sobre sua sexualidade. Peg estava profundamente inserida na comunidade teatral de Nova York, onde relacionamentos queer eram comuns, mas mantidos em segredo. Amigos notaram seus laços intensamente incomuns com colegas do sexo feminino, e seu tempo em Los Angeles foi marcado por solidão e alienação, alimentadas, alguns sugerem, pela pressão para suprimir seu verdadeiro eu.
Embora tenha sido casada brevemente com o ator Robert Keith, essa união rapidamente desmoronou. E Peg nunca se casou novamente. Seu suicídio tornou-se simbólico do lado obscuro de Hollywood. Também refletem o desespero de uma mulher cujo amor e identidade não tinham lugar no mundo que ela tentou conquistar. Peg Entwistle morreu sozinha, mas não foi esquecida. 25. Betty Hutton. Betty Hutton iluminou as telas com energia inesgotável em musicais como Annie Get Your Gun, mas sua vida fora das telas era muito mais caótica e reservada. Casada 4 vezes, ela suportou relacionamentos abusivos, dependência e uma relação difícil com a fama. No entanto, vários insiders de estúdio sugeriram que os relacionamentos mais significativos de Hutton podem ter sido com mulheres. Ela compartilhava companheirismo intenso com assistentes e artistas femininas, e alguns biógrafos sugerem envolvimentos românticos escondidos sob a aparência de amizades próximas. A personalidade explosiva de Hutton mascarava inseguranças profundas, talvez agravadas por viver uma vida de compartimentalização emocional. Hollywood era implacável, especialmente com mulheres que não se conformavam às expectativas, e Hutton lutou para manter sua carreira em meio à pressão para alcançar a perfeição. Embora ela nunca tenha discutido abertamente sua sexualidade, os sussurros de amor entre pessoas do mesmo sexo acompanham seu legado, mais um segredo costurado na tapeçaria technicolor de uma estrela problemática, mas talentosa. 26. Frances Farmer. A vida de Frances Farmer é frequentemente lembrada por sua trágica descida em instituições mentais e batalhas com o controle dos estúdios. Mas menos discutida é a complexidade emocional por trás de seu espírito rebelde. Conhecida por rejeitar as exigências de Hollywood, Farmer também se recusou a viver segundo seus códigos morais. Ela formou laços profundos com mulheres ao longo de sua carreira, especialmente durante seu tempo no mundo do teatro em Nova York. Uma dessas conexões, com a atriz Lillian Roth, foi alvo de rumores de que ia além da amizade. As cartas de Farmer sugerem anseio, turbulência emocional e lutas de identidade que leitores modernos interpretam como potencialmente ligadas à sua sexualidade. Seus colapsos e internações podem ter sido exacerbados pela guerra interna entre sua persona pública e a verdade privada. Embora não tenha sido definitivamente revelada, a história de Frances Farmer permanece como uma de resistência, segredo e sobrevivência. Um símbolo do que acontece quando uma mulher ferozmente independente tenta viver de forma autêntica em uma indústria construída sobre ilusões. 27. Nancy Kwan. Nancy Kwan quebrou barreiras como uma das primeiras protagonistas asiáticas em Hollywood, cativando o público em The World of Suzy Wong e Flower Drum Song. Mas por trás dos papéis exotizados e do glamour superficial, Kwan protegia ferozmente sua vida pessoal. Embora publicamente casada, vários amigos próximos e historiadores falaram sobre seus relacionamentos apaixonados e emocionais com mulheres, especialmente no final dos anos 1960 e início dos anos 1970. Kwan fazia parte de uma comunidade intercultural de artistas que viviam em silenciosa resistência às normas sociais. Seu ativismo posterior em prol das causas LGBTQ+, e suas memórias íntimas, sugerem alguém que vivenciou um amor profundo e complicado que não podia ser plenamente explorado em público. Como uma atriz de cor navegando em uma indústria já desfavorável a ela, Kwan pode ter escondido ainda mais do que outros. Sua história é de pressão interseccional, raça, gênero e desejo, tudo costurado firmemente sob um sorriso cuidadosamente elaborado de Hollywood. 28. Marie Dressler. Marie Dressler foi uma das estrelas mais improváveis dos anos 1930. Uma comediante mais velha e corpulenta que conquistou corações com seu humor e calor, mas sua vida pessoal há muito intriga os historiadores. Dressler nunca se casou e viveu por décadas com sua companheira próxima, Nella Webb. As duas mulheres compartilhavam uma casa, viajavam juntas e eram vistas pelos amigos como um casal profundamente unido. Embora a imprensa descrevesse Webb como a secretária de Dressler, muitos em seu círculo social acreditavam que elas eram muito mais. O sucesso de Dressler lhe permitiu a independência financeira para viver sem compromissos, e ela usou isso para criar uma vida livre de intrusões públicas. Em uma época em que a maioria das mulheres se casava por sobrevivência ou imagem, Dressler escolheu silenciosamente a lealdade e a realização emocional em vez da aprovação social. Embora nunca tenha se declarado abertamente queer, sua vida fala por si. No pano de fundo do brilho dourado de Hollywood, ela viveu um tipo de amor gentil e desafiador. 29. Jean Acker. Jean Acker é lembrada principalmente como a primeira esposa do galã do cinema mudo Rudolph Valentino, mas o casamento deles foi uma farsa desde o início. Na noite de núpcias, Acker supostamente trancou Valentino fora do quarto do hotel. A verdadeira história?
Jean Acker era lésbica. Ela fazia parte do círculo íntimo de costura das mulheres enrustidas de Hollywood e teve relacionamentos de longo prazo com atrizes como Alana Azimova e Grace Darmond. O casamento de Acker foi uma manobra publicitária, provavelmente arranjado para acalmar rumores sobre as sexualidades de ambas as estrelas. Após o divórcio, ela continuou a viver abertamente, embora discretamente, com parceiras femininas, nunca se casando novamente ou escondendo sua orientação dos amigos. Enquanto sua carreira cinematográfica desapareceu, seu legado pessoal perdura. Joan Acker foi uma das primeiras mulheres em Hollywood a amar abertamente outras mulheres, mesmo quando a indústria tentou apagar essas histórias. A coragem dela abriu caminho para que outros escondessem um pouco menos. 30º, Louise Brooks. Louise Brooks era um ícone flapper, conhecida por seu corte de cabelo Chanel e presença marcante em Pandora's Box. Mas, por trás das câmeras, ela era igualmente magnética e intransigente em sua sexualidade. Brooks nunca fingiu se conformar. Ela era franca em entrevistas e memórias, discutindo abertamente casos com homens e mulheres. Seu relacionamento com a escritora e atriz Peggy Fierce foi particularmente intenso, e ela circulava em ambientes onde a diversidade sexual era aceita, embora nunca divulgada. Brooks desprezava a hipocrisia de Hollywood e afastou-se da indústria em vez de se submeter às suas expectativas rígidas. Mais tarde, ela escreveu ensaios francos sobre a corrupção da indústria cinematográfica e sua intolerância à diferença. Louise Brooks viveu livremente, mas pagou o preço com uma carreira encurtada. No final, ela se tornou um símbolo de rebeldia feminina, independência sexual e integridade artística. Sua história não é apenas sobre quem ela amou, é sobre quão audaciosamente ela viveu. 31. Edna Best. Edna Best foi uma atriz britânica refinada que encantou o público em O Homem que Sabia Demais e outros filmes clássicos. Sua persona pública era digna e tradicional, mas sua vida pessoal contava uma história mais complexa. Embora tenha se casado 2 vezes, Best passou grande parte de sua vida posterior na companhia de mulheres, incluindo uma companheira de longa data que viajava e vivia com ela. Seus relacionamentos mais próximos eram frequentemente descritos como inseparáveis, e amigos notaram as profundas conexões emocionais que ela mantinha com suas colegas femininas. Como muitas atrizes da época, a imprensa mantinha distância, optando por preservar sua imagem gentil. Best também se afastou dos holofotes de Hollywood, mudando-se para Genebra, onde viveu de forma mais privada. Embora nunca tenha se assumido formalmente, sua vida espelhava o padrão de muitas mulheres do círculo de costura, encontrando liberdade silenciosa e companhia com outras mulheres longe das luzes do estúdio. 32. Mary Martin, lenda da Broadway. Mary Martin, adorada por papéis como Peter Pan e a Noviça Rebelde, gerenciava cuidadosamente sua imagem como a doce cantora americana. Mas sua vida pessoal há muito é tema de especulação. Embora casada com o produtor Richard Halliday, pessoas da indústria sussurravam que o verdadeiro amor de sua vida era a atriz Janet Gaynor. Martin e Gaynor compartilhavam casas e viajavam juntas com seus maridos a reboque, um arranjo que alguns biógrafos acreditam ser uma fachada para um relacionamento romântico de longo prazo. A parceria delas durou décadas, e as 2 mulheres raramente eram vistas separadas. Embora nunca tenham abordado os rumores, muitos que os conheciam em particular descreveram a relação delas como um vínculo profundo, possivelmente romântico. O filho de Martin, Larry Hagman, mais tarde falou sobre a vida emocional intensa de sua mãe, insinuando complexidades por trás de sua persona pública. A história de Mary Martin revela o amor silencioso e codificado que muitas mulheres mantinham fora de vista. 33ª, Salka Viertel. Salka Viertel era mais do que apenas uma atriz. Ela era uma roteirista, intelectual e âncora emocional para muitos dos criativos deslocados de Hollywood. Fugindo da Alemanha nazista, ela se estabeleceu em Santa Mônica, onde sua casa se tornou um salão para europeus, artistas emigrados e atrizes no armário. Viertel estava profundamente envolvida com Greta Garbo, tanto profissionalmente quanto emocionalmente. A relação delas, embora nunca explicitamente confirmada como romântica, era inegavelmente íntima, com Garbo dependendo muito de Viertel para apoio emocional, colaboração artística e companhia. Viertel também se conectava com outras mulheres nos círculos lésbicos ocultos de Hollywood, nas décadas de 1930 e 1940. Seus créditos como roteirista incluem vários dos filmes mais carregados de emoção de Garbo, levando muitos a acreditar que sua conexão pessoal transpareceu nos roteiros. Embora casada e com filhos, Viertel criou um espaço onde as mulheres podiam viver e amar com mais autenticidade. Sua influência permanece central na história queer oculta de Hollywood. 34. Gladys Bentley.
Gladys Bentley não era uma atriz de estúdio, mas merece seu lugar no legado queer oculto de Hollywood. Uma cantora de blues e performer do renascimento do Harlem, Bentley era abertamente lésbica em uma época em que esse tipo de coragem... Perdida, ela usava smokings, cantava músicas atrevidas e flertava abertamente com mulheres em seu público. Sua popularidade nas décadas de 1920 e 1930 a levou a Los Angeles, onde se apresentava em clubes underground frequentados por atrizes no armário. Ela se tornou um marco cultural para muitas mulheres na indústria, buscando um espaço para se expressarem sem medo. A ousadia de Bentley inspirou e atraiu figuras tanto do mundo do entretenimento negro quanto de Hollywood branca. Infelizmente, durante a era McCarthy, ela se sentiu pressionada a renunciar ao seu passado e até afirmou ter sido curada. Ainda assim, sua vida anterior permaneceu como uma celebração desafiadora da estranheza, e ela ofereceu uma validação rara e visível para mulheres que não tinham nenhuma. 35. Eve Arden. Eve Arden era a rainha do humor seco, conhecida por sua entrega afiada em filmes como Alma em Suplício e no sucesso de TV, Nossa Miss Brooks. Fora das telas, ela mantinha sua vida pessoal sob controle, embora fofocas da indústria sempre insinuassem camadas mais profundas. Arden tinha amizades femininas intensamente próximas e frequentemente era associada a outras mulheres na classe criativa de Hollywood. Embora tenha se casado e adotado filhos, alguns biógrafos sugerem que seu casamento pode ter sido de conveniência, outro escudo em uma cidade que exigia conformidade. Ela frequentemente organizava festas privadas onde mulheres podiam se reunir longe de olhares curiosos e protegia várias jovens atrizes cujas orientações colocavam suas carreiras em risco. Embora nunca tenha confirmado nada, seu apoio discreto e imagem pública cuidadosamente elaborada sugerem uma mulher que sabia como sobreviver ao campo minado de Hollywood. Eve Arden era perspicaz, astuta e possivelmente muito mais ousada do que deixava transparecer. 36. Claire Trevor. Claire Trevor, a rainha do filme noir, era conhecida por interpretar mulheres duras e complicadas com um toque trágico. Nos bastidores, ela era igualmente complexa. Embora casada com o diretor Milton Brennan, a vida pessoal de Trevor era uma fonte de especulação silenciosa. Ela frequentemente se cercava de mulheres fortes e carismáticas, e alguns biógrafos apontaram para um relacionamento intenso e de longo prazo com uma escultora na década de 1950. Os papéis de Trevor nos filmes frequentemente espelhavam sua vida, com independência feroz, profundidade emocional e dor oculta. Ela se afastou dos holofotes em seus últimos anos, dedicando-se à sua arte e filantropia, longe das fofocas de Hollywood. Aqueles que a conheciam lembravam-se de sua cordialidade, intensidade e dos profundos laços emocionais que formava com as mulheres em sua vida. Sejam românticos ou platônicos, os relacionamentos de Claire Trevor desafiavam classificações fáceis, assim como os personagens que interpretava. Sua história permanece como uma de força oculta, amor e complexidade. 37. Helen 12 Trees. Helen 12 Trees foi uma protagonista da era dos primeiros filmes falados, estrelando dramas emocionais onde as mulheres sofriam com elegância. Fora das telas, ela era muito mais independente e evasiva. Embora tenha se casado 2 vezes, ambos os relacionamentos terminaram em tragédia ou afastamento. Durante seus anos na Broadway e transição para o cinema, Helen tornou-se próxima de várias atrizes, incluindo Dorothy McHale, com quem compartilhou uma casa de praia por várias temporadas. O fofoca de Hollywood discretamente rotulou o relacionamento delas como íntimo, mas a imprensa nunca o perseguiu. Depois de deixar Hollywood, 12 Trees escolheu viver em relativo isolamento, alimentando mais especulações sobre sua vida pessoal profundamente guardada. Embora nunca tenha se assumido, ela fazia parte de uma cultura discreta de mulheres que formavam redes de apoio e laços românticos fora do olhar público. Sua imagem de fala mansa escondia uma resistência interna que lhe permitia amar em privado, mesmo quando o mundo exigia negação. 38. Margaret Lindsay. Margaret Lindsay era a clássica garota de Hollywood com um segredo. Embora nunca tenha se casado, construiu uma vida tranquila e confortável com sua companheira, a atriz Mary McCarthy. As duas mulheres viveram juntas por anos, frequentemente aparecendo lado a lado em eventos da indústria. Elas eram descritas como inseparáveis, e muitos amigos as reconheciam como um casal em tudo, exceto no nome. O talento de Lindsay lhe rendeu papéis assim na Warner Brothers, mas ela nunca se tornou uma estrela de primeira linha, talvez porque evitava romances fabricados pelo estúdio. Ela manteve sua vida privada impecavelmente protegida, recusando entrevistas sobre qualquer coisa pessoal. Em uma cidade cheia de pretensão, Margaret Lindsay escolheu dignidade e privacidade. Sua longa parceria com McCarthy é uma das relações lésbicas mais abertamente reconhecidas na história do Hollywood clássico, embora nunca formalmente confirmada por nenhuma das duas mulheres.
O legado de Lindsay é de graça sob pressão e amor silencioso e duradouro. 39. Ina Enough. Ina Claire foi uma estrela brilhante do teatro e do cinema nas décadas de 1920 e 1930. Mais conhecida por comédias sofisticadas e presença, ela foi casada brevemente com John Gilbert, mas a união foi curta e marcada por rumores de incompatibilidade. Claire mais tarde se afastou dos holofotes e passou a maior parte de sua vida em reclusão com sua amiga de longa data e provável parceira romântica, uma aristocrata europeia chamada Margarita Geiger. Amigos notaram sua profunda amizade, e as duas mulheres raramente eram vistas separadas por décadas. A recusa de Claire em voltar para Hollywood ou se envolver em relacionamentos públicos intrigou muitos, mas biógrafos agora sugerem que foi uma escolha deliberada para viver livremente, longe do brilho das expectativas dos estúdios. Embora ela tenha vivido nas sombras da memória, a história de Ina Claire é de libertação pessoal, esculpida silenciosa e confiantemente longe dos holofotes. 40º, Marjorie Main Melhor. Lembrada como a ousada e adorável Ma Kettle, Marjorie Main foi uma atriz de caráter com uma voz única e presença marcante. Ela nunca se casou após a morte precoce do marido, e, em vez disso, viveu por décadas com a atriz Spring Byington, no que muitos acreditam ter sido uma parceria romântica comprometida. As duas mulheres eram frequentemente descritas como companheiras, e sua casa era conhecida por ser um refúgio para desajustados, artistas e performers no armário. A atitude de Main fora das telas era muito mais gentil do que suas personagens duronas, e ela era profundamente reservada. Os executivos do estúdio sabiam de seu relacionamento, mas permitiram que continuasse discretamente, reconhecendo seu valor de bilheteria. Embora Main nunca tenha discutido sua sexualidade publicamente, sua vida doméstica de décadas com outra mulher conta sua própria história. Marjorie Main era o tipo de mulher que Hollywood não conseguia definir, e ela gostava disso. Suas histórias foram silenciadas, seu amor escondido, mas essas mulheres viveram com coragem a portas fechadas, moldando um legado secreto que ainda ressoa hoje. Se a verdade deles te emocionou, honre a memória deles. Curta, inscreva-se e compartilhe este capítulo esquecido da história de Hollywood, porque toda vida oculta merece ser vista.